Hello, se ainda não me conheces, eu sou a Lili da Lua de Lili e hoje vou falar sobre um livro que aborda um tema que me interessa muito dentro da política global, a direita radical. Como todos sabem, os resultados das eleições europeias já saíram, mostraram o enorme sucesso da extrema-direita na Europa e para mim não há como termos conhecimento para compreender e transformar o mundo. O Fim da Vergonha resulta da adaptação para português do livro do autor Vicente Valentim, The Normalization of the Radical Right, que venceu o prémio Jean Blondel para a melhor tese europeia de ciência política. E o autor é um doutorado em ciência política que trabalha como investigador na Universidade de Oxford. Apesar de ser obviamente um livro de política, é um livro também de sociologia, de filosofia. Conta também com o prefácio do Pedro Mexia, que elogia a forma factual como o autor aborda o tema. E como o subtítulo indica qual é que é o tema, como é que a direita radical se normalizou. Em primeiro lugar, temos que abordar realmente o que é a direita radical. E a direita radical acaba por assentar na ideia da defesa da ordem natural das coisas, com desigualdades, que é contrário aos valores da democracia liberal, que acaba por proteger as minorias. O crescimento da direita radical é provavelmente um dos desenvolvimentos políticos que acabou por ter mais importância, e o que o autor defende no livro é que este crescimento se deve às normas sociais. O autor acredita que os seres humanos são seres sociais e que, mais importante ainda do que as suas opiniões e do que as suas ideias, é o condicionamento que eles sofrem socialmente daquilo que pode ser ou não considerado como aceitável. Ou seja, encara este crescimento da direita radical não como uma mudança de ideias, mas sim como uma mudança da percepção social sobre essas ideias. Segundo o autor, este processo de normalização passa por três fases: a fase da latência, a fase da ativação e a fase da revelação. Na fase da latência, os líderes destes partidos e destes movimentos de direita radical são líderes pouco hábeis, portanto as ideias da direita radical acabam por ser silenciosas. Na fase da ativação, os líderes já são um pouco mais ágeis e começa a haver aqui um descortinar e as ideias tornam-se encobertas. E depois, na fase final, a fase de revelação, temos políticos realmente muito ágeis que abrem as ideias à sociedade e as normalizam. Um exemplo muito interessante que o autor dá do estado de latência tem a ver com o estudo que a RTP fez em 2007, e eu repito 2007 e não anos 70, anos 80, em 2007, sobre qual é que era para os telespectadores o maior português de todos os tempos. As respostas eram anónimas e o vencedor foi, para choque de toda a gente, o António Salazar. Isto mostra o quê? Que embora na época o Chega nem sequer existisse, quando as pessoas têm a possibilidade de partilhar no anonimato aquilo em que realmente acreditam, elas mostram ser de direita radical em muitos casos. Segundo os dados que nós temos ao nosso dispor, a percentagem de pessoas que admitem ter votado em partidos de direita radical comparados aos eleitores que realmente votaram, o número é muito menor. As pessoas efetivamente votam, mas como sabem que não é socialmente aceito, em público não o admitem nesta fase. Já na fase de revelação, os políticos que até ali não se tinham juntado à direita radical porque achavam que não iam ter êxito, têm muita maior propensão a fazê-lo, assim como os eleitores têm muito mais facilidade em votar, e não só em votar, em partilhar que votaram naquele partido, porque sentem que há quase uma normalização, é muito mais aceitável socialmente do que anteriormente. Há muitos motivos pela qual podem ser explicadas o sucesso e o crescimento da direita radical na Europa, seja a globalização, seja a crescente automatização do mercado de trabalho e seja até quase uma mudança cultural em que cada vez, e felizmente, há uma mudança nos valores sociais, seja pelos direitos das mulheres, seja políticas antirracistas, seja direitos dos homossexuais. Há muita gente a não concordar com esta mudança cultural, com esta mudança de valores e que querem voltar ao bom de antigamente, e é exatamente essa a promessa que estes partidos de direita radical fazem a estes eleitores, que é: nós vamos combater com a norma, nós vamos combater os valores sociais atuais. Isto tem consequências, torna as sociedades muito mais polarizadas, aumenta os crimes de ódio, a discriminação, a xenofobia. No nosso caso, em Portugal, foi claramente André Ventura, e acho que toda a gente, independentemente de concordarmos ou não concordarmos com ele, isto é um facto, ele foi e é um político muito mais do que inteligente, diria até
É um político muito, muito hábil. Ele fez o que se calhar muita gente nunca conseguiu fazer dentro do próprio partido durante dezenas de anos. Ele foi muito estratega na forma como o fez. Quando André Ventura apareceu, ele começou a fazer muito sucesso e foi exatamente por aqui que ele começou, quando fez comentários preconceituosos contra a comunidade cigana, que provavelmente é uma das minorias mais discriminadas em Portugal. Ao longo dos últimos anos foi descendo até nas campanhas eleitorais imensos comentários racistas e xenófobos, e é exatamente este o segredo do seu sucesso. Reconheceu a norma existente e atacou-a, dando como justificação que Portugal não podia viver de tabus, não podia viver do politicamente correto e prometendo aos eleitores combater esta norma. Isto é basicamente tudo estratégia. Ele não criou estas ideias nos portugueses, ele sabia que estas ideias estavam difundidas na sociedade portuguesa, simplesmente estavam silenciadas e precisavam de alguém que de alguma forma as credibilizasse. Inglaterra, Alemanha, Espanha são outros exemplos deste tipo de estratégia política, onde a direita radical nos últimos anos cresceu imenso, e é chocante acompanharmos como é que países, principalmente diria até no caso da Alemanha, dada a história que eles têm, é chocante nós termos voltado outra vez ao ponto em que estamos neste momento. Isto já não se trata só de opinião política, de esquerda, de direita. Isto são factos que vão, no fundo, se nós pensarmos bem, contra a Constituição, contra os direitos humanos. Às vezes custa-me a crer que as pessoas não percebam a gravidade, e há muita gente a aligerar isto, a dizer isto são votos de protesto, as pessoas não estão satisfeitas com as políticas atuais e que isto são votos de protesto, de descontentamento, mas é esta a questão. O que o autor defende neste livro é que as pessoas quase nunca mudam de opinião, e se vocês pensarem bem, e ele até dá esse exemplo, se vocês tiverem uma discussão com os vossos amigos no café, às vezes é uma discussão de horas, e vocês no fim saem todos do café exatamente com a opinião que entraram. As pessoas não mudam assim tão facilmente de opinião. O que é que acontece? As pessoas escondem a opinião que realmente têm, com medo de serem socialmente julgados. E é isto que está a acontecer agora com o crescimento da direita radical. Não é que as pessoas, por estarem descontentes, se tornem racistas ou xenófobas, ou o que quer que seja. As pessoas sempre pensaram assim, simplesmente não o diziam em público porque sabiam que iam ser julgadas. E o assustador é exatamente isso, é esta normalização social de que nós achamos que somos melhores do que quem quer que seja os imigrantes, seja os negros, seja as mulheres, seja o rei que o parta, é assustador. Portanto, o que é que o autor no fundo defende? Defende que as normas sociais não só influenciam a decisão de votar ou de se abster, mas também as preferências políticas expressadas, nomeadamente de apoios a partidos da direita radical. Não houve uma mudança de valores. O que houve foi uma redução do estigma e que permite agora que as pessoas, não tendo pressão social, expressem exatamente aquilo em que acreditam. O que o autor conclui com este livro é que aquilo que anteriormente estava completamente fora dos limites hoje tornou-se aceitável, e que a única forma de nós conseguirmos, não diria mudar a curto prazo, porque o autor não acredita que isso seja possível, mas pelo menos minimizar os efeitos a longo prazo, é atuarmos na fase de latência através da educação, para que realmente haja uma mudança real nas pessoas. O que é que eu achei deste livro? Gostei muito. Acho que é muito acessível, nós não precisamos de ser doutorados em ciência política para percebermos a mensagem por trás das palavras do autor. É um livro, como o Pedro Mexia diz, muito factual, tudo aquilo que o autor diz está assente em estudos, portanto é um livro muito mais de estudo de dados e de análise do que propriamente de opinião política. Gostei muito desta ideia de como a sociedade tem impacto sobre a ação do indivíduo, é muito interessante. Nunca tinha pensado nisto, nestes termos, mas gostava ainda que o autor tivesse tocado também na origem destes valores, destas ideias, se calhar talvez até de uma perspectiva mais psicológica, mas lá está, a área de estudo do autor é ciência política, não é propriamente psicologia social. Acho que já era pedido mais, mas é um livro fininho, não se enganem, porque isto também não se lê numa tarde, é um livro que nos obriga a refletir, a pensar. Inclusive eu fui bastante vezes fazer consulta sobre algumas coisas abordadas no livro. Se tiverem a oportunidade, leiam. É um assunto que nos diz respeito a todos e nós só conseguimos agir estando informados, estando totalmente informados, e não podemos continuar a culpar os políticos, a culpar a sociedade. Nós somos a sociedade. Esta é a minha sugestão desta semana. Se tiverem a oportunidade, leiam. Se já leram, digam-me aqui em baixo qual é que é o vosso feedback. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.